gente vai começar agora, eu acho que a gente já pode começar, né? Já são 7h08. Exato. E aí a gente vai apresentar para vocês a ideia do editorial, o que a gente pensou em fazer para os próximos meses, e ouvir quem estiver aqui querendo dizer alguma coisa sobre a proposta, e ouvir a comunidade também, porque a nossa ideia é criar o editorial a partir da comunidade. Então, a gente quer estabelecer esse vínculo através de reuniões, porque no WhatsApp a gente tem pouca oportunidade de conversa, ali é muita opinião, né, mas não tem uma troca. Fica difícil você trocar como a gente está aqui em 17, a gente consegue trocar melhor do que lá, e aí a gente prefere fazer essa troca aqui. Aí essa é a proposta de hoje, tá bom? Cíntia, Perfeito. contigo. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Queria agradecer a presença de vocês. A gente vai começar, então, fazendo a leitura do manifesto que a gente construiu, que foi um trabalho para a gente tentar assim, se posicionar e contar para vocês. Isso é também um início de conversa, para que daí depois vocês também possam falar para a gente o que isso reverbera em vocês, o que a gente pode ir construindo juntos. E depois, em seguida, a gente vai se apresentar, quem nós somos, falar o que a gente vem pensando que a gente pode trabalhar. Mas então eu vou fazer a leitura do nosso manifesto, é uma página, não é uma coisa longa. A gente vai projetar, pessoal? Vou projetar aqui. Aí eu vou lendo e a gente vai acompanhando juntos, então, pessoal. Bom, esse é o manifesto do editorial, que é a forma como a gente tem se autodenominado até então. Eu acho que eu vou ler aqui no meu, que fica maior para... Ah, não, dá para aumentar aqui. Nossa. Bom, registrar é um verbo transitivo direto, ou seja, requer um objeto. O objeto que nos une é o trabalho com a psicanálise. Para circunscrever o trabalho que propomos realizar, escolhemos o nome editorial, que, de acordo com o dicionário Oxford, consiste numa escrita em que se discute uma questão ou se apresenta um posicionamento. A escrita é um pilar do trabalho psicanalítico. Escrever é uma forma de separar, é um trabalho psíquico de elaboração, utilizado pelo psicanalista para escrever casos clínicos, para escrever o passe, para colocar um espaço e analisar as relações estabelecidas por ele no próprio percurso de formação psicanalítica. Lacan também brinca com esse termo em Litura Terra, ao utilizar a homofonia publicación, que compõe-se por lixeira, esquecimento e publicação. Escrever e publicar é ser esquecido, é separar-se, jogar fora. Curioso, no mínimo. Lacan lembra um dispositivo utilizado pela Igreja Católica. Quando algum fiel começava a ganhar poder e seguidores, canonizava-o. Assim, ele era de alguma forma anulado. A santificação impedia que as pessoas de fato lessem o que aquele dizia. Era transformado em puro objeto. Fazemos o mesmo atualmente com escritos, falas, conversas. Jogamos tudo fora. É um desafio, mas a única luta que se perde é aquela que se abandona. Como fazer, então, para trabalhar num tempo lógico e não no tempo da cultura do descarte? Ainda que não tenhamos uma resposta pronta a essa questão, intuímos que, para não ser descartado, nosso registro precisa de alguma forma estar ligado a temas e momentos que nos afetaram, nos marcaram. Afinal, como bem disse Rubem Alves, o que a memória ama fica eterno. Na contramão da cultura do descarte, onde tudo é importante um segundo antes de ser relegado ao esquecimento, torna-se vital escolher o que realmente nos toca, e saborear e usufruir, e parar, ainda que um pouco,
para apreciar. A escrita é um convite à formalização, retirar o eu e colocar a psicanálise, o saber que se constrói no espaço com os outros. Um desafio ainda maior é fazê-lo num espaço coletivo, horizontal e sem mestres. A psicanálise não é panaceia, não imuniza ninguém contra o sofrimento e não transforma ninguém em santo. Ela se faz com pessoas falhas, errantes e limitadas, que, exatamente por isso, vão ficando minimamente advertidas da castração e da ética da falta, as condições mínimas de uma vida em sociedade. Nisso reside outra questão. O trabalho com a psicanálise é feito na transferência. Portanto, não é sem as paixões, os desencontros, mas dando dignidade a eles. Nos enlaçamos como um grupo de trabalho. Dessa forma, nos posicionamos como um grupo de trabalho cuidando de nossas relações. As palavras só têm valor quando articuladas ao silêncio. É preciso construir um ritmo. E, parafraseando o poeta Vinícius de Moraes, o tempo é quando. É isso, pessoal. Obrigada, Renata e Priscila, por projetarem aqui para a gente. Não sei se alguém do grupo quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. A gente supostamente combinou que eu, de alguma forma, conduziria isso, mas não estou muito preparada para isso, não. Então, não tem nada além. A gente criou esse manifesto como uma forma de nos convocar mesmo ao trabalho em editorial, e pensando muito no cuidado, deixa eu parar aqui a apresentação, no cuidado da gente conseguir fazer um alinhamento entre a proposta da comunidade e o editorial. Acho que todas as nossas reuniões que a gente foi traçando esse manifesto, ele surgiu das conversas, das trocas que a gente foi fazendo, e a nossa principal preocupação era como que a gente vai espelhar o editorial na comunidade, né? E a comunidade, ela de alguma forma é um projeto inovador, é um projeto que não tem um respaldo, a gente não consegue vislumbrar o que ela vai ser, porque é algo novo, pelo menos é o que a gente está tentando fazer ali, em 600 e tantas pessoas, e, de alguma forma, esse editorial precisa acompanhar isso. E como a comunidade ela vai se fazendo, a gente está aí às vésperas de completar 2 meses apenas, a gente acredita que todo o movimento de registro, ele também deverá acompanhar o movimento da comunidade. E essa era uma preocupação nossa. Como que a gente vai fazer isso? Então, nós vamos acompanhar o movimento da comunidade para fazer esses registros. Naturalmente, a gente imagina um editorial, uma revista, que foi a criação que a Priscila montou para comemorar um mês. A gente imagina aquilo como uma produção, uma intensa produção. E a psicanálise, ela tem isso, né? A gente produz, a gente escreve, a gente transmite, a gente está o tempo todo fazendo essa dinâmica dos conteúdos. E aí a gente pensou, então, a gente vai fazer isso também, a gente vai seguir por essa lógica que está posta, e aí essa conversa começou a surgir. Se a gente apenas seguir por essa lógica, a gente vai na contramão da comunidade, porque a comunidade, ela quer se fazer num tempo da psicanálise, que é um tempo não cronológico, um tempo lógico, e onde as coisas vão tendo tempo de maturar, assim como a gente quando entra em sessão de análise. Então, aos poucos, a gente vai entendendo quais são as nossas questões e vamos fazendo esses registros, né? A gente vai simbolizando isso, alguns de nós chegamos a escrever algumas coisas, outros não, a gente só vai ao analista e deixa as palavras saírem fortuitamente, e a ideia é que o editorial acompanhe isso. Então, a nossa proposta não é criar um movimento para
ter algum produto. É pelo contrário. É dentro da comunidade pensar coisas e registrar isso. Então, esses registros serão os registros que nós, em grupo, colocarmos ali. Ou que a gente traçar aqui agora, que estamos em 21 pessoas. A gente vai ter a oportunidade de conversar, e aí o que sair daqui pode virar algum registro para o editorial. Coisas que serão sinalizadas ali dentro do grupo, que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de ler, porque às vezes ficam muitas mensagens, e aí uma pessoa ou outra vai ter a oportunidade de registrar, aquilo vai saltar aos olhos, vai ter uma informação importante, relevante, com o propósito da comunidade, se a gente pode falar em propósito, e isso vai ser registrado. Então, esses registros, a ideia é que eles aconteçam assim, como a Cíntia falou em uma das reuniões, são registros a posteriori. A gente vai acompanhar o movimento da comunidade e aí sim registrar. A nossa ideia não é fazer nada com geração de demanda. Tanto é que a nossa preocupação com a revista era como que a gente vai fazer? A gente vai ter, como fala, as sessões da revista, a gente vai ter o tema, o que a gente vai fazer? E aí a gente já se acalmou com isso e vamos, como a primeira edição, ela vai surgir com os conteúdos da comunidade. Então, a gente não quer, pelo menos não é essa a intenção, nem de criar demanda para a comunidade ter que produzir alguma coisa e aquilo chegar no editorial, e nem o contrário, nem o editorial criar demanda para que a comunidade faça alguma coisa. Pelo contrário, isso vai surgir naturalmente. A ideia é que isso surja naturalmente. E se for do desejo de alguém, nessas reuniões que a gente vai estabelecer com a comunidade, isso vai passar por esse registro. É que talvez o nome editorial criou algo no imaginário da gente, né? E aí a gente ficou com essa ideia, e o próprio editorial, quando se formou, estava com essa ideia, e aí, à medida que a gente foi conversando, a gente foi entendendo como seria isso, e chegamos nessa proposta que a gente está apresentando aqui para vocês. Então, dessa construção e... Renata, quando você fala assim, editorial, eu fico pensando na outra coisa similar. Manifesto. Seria um manifesto? É uma pergunta que eu estou lançando para o grupo. O manifesto a gente até leu aqui, né? A gente leu ele, agora que a gente entrou na reunião, que a gente criou para deixar ele registrado. É o nosso primeiro registro em grupo. E é um cuidado que a gente pretende ter também. Toda a criação do editorial, apesar de sermos ali em 7 pessoas, o grupo do editorial, mas ele vai ser construído em grupo, sempre em reuniões. As nossas reuniões para decidir o que vai, o que não vai, para a criação, para design desse manifesto, por exemplo, a gente vai fazer dentro do grupo do editorial. Mas os registros, eles sempre nascerão do coletivo, porque essa também é uma preocupação nossa. A gente não quer pegar um grupo à parte dentro da comunidade que seja o controlador desse editorial. Não seremos nós que vamos controlar o editorial ele é da comunidade. Até teve uma mensagem lá no grupo, que eu não lembro quem foi que colocou, participar do editorial da revista, acho que foi o Rodrigo, não sei se ele está aqui, participar do editorial da revista. O editorial não é da revista, o editorial é da comunidade Cartéis, que por acaso tem uma revista. Então, a gente pensou em tudo isso para seguir essa lógica da horizontalidade, para que todas as pessoas possam participar. Não tem como a gente abrir para todo mundo entrar, porque a gente está seguindo também a lógica de uma transferência. Então, a gente precisa ter um grupo menor para tomar decisões mais práticas, horário de reunião, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, essas decisões, essas coisas mais práticas, vai ficar ali entre as 7. Mas todo o editorial vai funcionar para a comunidade, sempre em reuniões, a gente vai sempre abrir aqui. Meninas, querem acrescentar? Já vai passar para a Paula? Renata. Diga.
Então, normalmente a gente fala de editorial de uma revista ou de um jornal, a gente põe que é a opinião daquele veículo sobre um determinado assunto. Como ele se posiciona, quais são as críticas. A gente vai seguir também essa vertente? A ideia é que sim. A ideia é que sim. A nossa orientação que a gente queria passar é que a gente não pretende colocar isso com o nome de alguém. Toda a ideia seria da comunidade. É o editorial da comunidade, é a revista da comunidade, e aí tudo que surgir em registro seria da comunidade. Diga, Cíntia. Sim, era para falar isso que você colocou, talvez também para continuar a conversa, um pouco da ideia do manifesto era tentar fazer isso, assim, que a nossa posição, nossa tentativa foi que o editorial, que qualquer produção que a gente possa fazer, seja uma revista, seja um texto, até a ideia, essa palavra eu gosto muito, registro, porque é algo assim, tem outras coisas, não é só isso. Acho que no nosso tempo, às vezes, por causa disso, da pressa, a gente produza, escreva, e aí isso leva a coisas do tipo, todo mundo escreve, mas ninguém lê, por exemplo. Então não tem troca, não tem conversa, não tem debate. A gente não é tocado por aquilo que a gente lê ou pelo que a gente ouve. Então, por isso do registro. Tem algo, e aí aquilo provoca algo, e aí a ideia com o grupo, que foi algo assim, do encontro que a gente fez, a gente se formou como um grupo de trabalho, porque a gente teve assim um bom encontro, os encontros foram muito interessantes, e aí a gente foi construindo essas coisas a partir do nosso encontro, que daí foi essa ideia de poder pensar e escrever coletivamente. Aí, por causa das nossas limitações humanas, acaba tendo que ser aí um grupo menor. Infelizmente, não dá para fazer isso desse jeito com 600 pessoas ao mesmo tempo. Mas aí a nossa ideia foi tentar, não sei se é correto falar, mas não pessoalizar. Então, por isso que um grupo, e a ideia foi isso, encontros, para quebrar um pouco, talvez, disso que às vezes, assim, no tempo da internet, a gente quer responder muito rápido, a gente não espera, a gente não suspende, a gente não se permite equivocar, repensa. Então, em grupo, a gente escuta, a gente vem para cá com uma outra disposição. Então, tem encontros, esses encontros, e também um tempo de escrita e com o diálogo com a comunidade. Então, poder criar um pouco de espaço, e não tanto pessoalizar, porque senão acho que às vezes, talvez até muitas questões que têm aparecido lá na comunidade, às vezes a gente, sem querer ou na pressa, é com um erro, mas eu acho que também em grupo, em comunidade, vale a pena a gente tentar ter um mínimo cuidado, exatamente porque a gente não sabe quem são as pessoas, algumas pessoas a gente conhece, outras a gente vai conhecendo pelos trabalhos, mas então isso às vezes cria situações muito complicadas, até mesmo às vezes violentas, que penso que a gente podia cuidar, se a gente tivesse um pouco mais de espaço, de cuidado, de tempo. Então, essa experiência aqui me convocou muito, e o encontro com o pessoal do editorial a propor isso. Vamos pensar e tentar despessoalizar nesse sentido, assim, não sei se o termo é correto para falar isso, mas é isso. O que a gente pode fazer em grupo? Então, essa tentativa de ser horizontal, de saber que o que eu falo aqui, não foi eu, Cíntia, que escrevi, mas foi o que eu encontro com essas pessoas e também as experiências da comunidade vão evocando na gente, que isso é um reflexo, para também evitar que talvez isso vire um espaço do tipo, é ali que eu vou me promover. Então, é ali que eu, Cíntia, vou ficar falando de mim, e porque senão ia ser uma impossibilidade. Como é que a gente pode criar um espaço de registro que abarca 600 pessoas? Porque tem uma diferença muito grande entre tentar criar experiências em comunidade, num coletivo, versus serem 600 indivíduos competindo ali uns com os outros e querendo, talvez, usar uns os outros. Assim, para mim tem uma grande diferença, inclusive os desafios. E é muito fácil, às vezes, a gente cair pro eu versus todo mundo. É difícil ficar no coletivo, escutar, pensar, esperar, sustentar diferenças e divergências, mas talvez isso é o que tem mais de precioso, esse movimento que a gente está vivendo.
E essa questão da comunidade ser uma coisa nova, né? A gente não sabe para onde isso vai, e a ideia é que esse registro marque também esse tempo de criação da comunidade, como ela vai caminhar, até para que os futuros participantes possam conhecer como foi tudo, né? Como se passou. Aproveitando, a gente vai falar da periodicidade da revista, que a gente pensou em ser trimestral, para que a gente tenha esse tempo também de pensar ali dentro da comunidade e nas reuniões que a gente pretende fazer. A gente não definiu um tempo, mas isso aí a gente pode resolver em comunidade também, o período das nossas reuniões em grupo. E aí, a partir dessas reuniões que a gente trocar, que a gente conversar sobre a comunidade, as pessoas podem falar como está cada um em seu cartel, a experiência dos grupos de estudo, as suas experiências, como está sendo para você a sua experiência na comunidade Cartéis. E aí, a partir dessas reuniões, a gente começar a fazer esses registros e, de 3 em 3 meses, a gente vai ter a edição da revista. Diga, Luiz. Oi, Renato. Só pegando um pouquinho do que está sendo falado, assim, do que toca aqui nessa escuta de vocês duas, até quando você falou agora da periodicidade da revista, por exemplo, de 3 em 3 meses, me causa algo também de estranheza, de, nossa, não precisa. Ela pode acontecer de um mês para o outro, dentro do que a gente busque dentro da comunidade, e fala assim, isso precisa ser registrado. Isso tem o porquê de ser registrado. Quer dizer, ela é um registro diante dessa impessoalidade que a Cíntia falou, né? E acho que até esse tempo. Eu não sei se cabe, né, essa não afirmativa de um tempo, né? Parece que a gente cai num contraposto do que acabou de ser posto, né? De já temos que produzir de 3 em 3 meses, tem que ter material para colocar na revista, ela tem que ter a estrutura XPTO. Eu acho que ela pode ser bem livre, acho que a estrutura da revista, inclusive, ela pode ser bem livre, né? De acordo com essa demanda que vai surgindo, se surgir, porque pode ser que em 3 meses, num determinado momento, ela não surja. Ficou só essa ideia. Passando aqui, eu queria deixar falado. Foi ótimo você falar, porque quando a gente estava conversando sobre essa questão do período, inclusive, quando vai ser revista? A nossa ideia era que a gente fizesse assim como foi a primeira, que ela surgisse de uma necessidade, foi uma oportunidade que a Priscila pescou e fez, né? Ela tomou iniciativa e fez. Então, a nossa ideia é que a revista ou qualquer outro registro apareça dessa forma. E aí a gente marcou esse período para que a gente entenda ali dentro que a gente não tem que fazer todo mês, que não é uma regra, mas não que tenha que ser de 3 em 3 meses, em absoluto. A gente até conversou sobre isso, vai ter o que tiver de registro, a gente registra, se não tiver, não vai. Fala, Priscila. Foi assim, a gente não pode chegar para eles e falar que vai ser quando der. Então, a gente tem que falar algum período, porque as pessoas não estão muito acostumadas com isso. Mas é tipo assim, não sei, surpresa, magia e outras coisas. Mas sabe, Priscila, eu acho legal isso que você está falando, mas é uma força gigantesca que a gente tem que fazer para não cair nessa mesmice que a gente está. Né? Então a gente vai assim, poxa, mas vai ser quando der? Como assim? O pessoal não vai aguentar. Não vai aguentar. Vai ter que bancar esse silêncio, né? Do tipo, nossa, mas não tem nada. Não tem. Né? Ô, Luiz, esse desconforto ele já começou quando a gente lançou no grupo que a gente ia ter uma reunião. E aí, vocês vão falar o que na reunião? A gente não sabia o que a gente ia falar na reunião. Então, o que a gente ia colocar no grupo? Resolvemos não colocar nada. Não vamos falar. Mas e as pessoas? A gente lide com a nossa falta e com a nossa angústia. A gente vai atravessar isso daí. Não tem que ter resposta para tudo, né?
Mas a gente tem uma grande oportunidade, a gente conversou isso na nossa última reunião, que a gente tem uma grande oportunidade de experimentar nesse grupo como seria um novo tipo de relação. Aqui a gente pode experimentar isso. Isso é muito precioso, a gente não pode perder, não podemos perder. E a gente falou isso ontem na nossa reunião. Que aqui a gente tem pessoas conscientes, envolvidas com a psicanálise, minimamente já ouviram falar, minimamente já fizeram, já sentaram numa poltrona de um analista, já conversaram, estão percebendo o movimento. Então, a gente tem essa oportunidade de fazer diferente. A gente não tem uma porta para bater e se queixar. Eu vou reclamar com o editorial que não publicou? Não, não vou. Exato. Reclamar. Por quê? Porque esse é o modelo, né? E aqui a gente tem essa oportunidade. Isso é muito precioso. Eu acho que a gente precisa insistir nisso, porque realmente o que a gente está fazendo é algo incrível. É exatamente isso. Acho que a gente vai precisar o tempo inteiro de um mais um suspenso aqui acima das nossas cabeças, né? Trazendo a gente para essa, né? Opa, mas por que a gente está caindo na pasmaceira que já está aí dita, né? Já está colocada, né? O que a gente está querendo fazer de diferente, né? O Fred não está aqui, né? Ele falou que ia vir. O Fred tem experiência de trabalho em trabalho coletivo, em comunidade. Ele falou alguma coisa disso ali no grupo. Eu pensei que ele estaria aqui para ele poder conversar com a gente também, se ele tivesse alguma experiência relativa a isso. Meninas, a gente já falou, então, da revista, de como vai ser, como não vai ser, essa ideia que a gente não tem muito formato. Tinha mais alguma coisa para a gente falar? Que nós somos em 7 meninas: Cíntia, Priscile, Valéria, Elisa, a Aline, que não está aqui, e só. A Rita. Cadê as meninas? Aí a Rita. Tem meninas. Isso. E é isso, somos nós. Aí a gente tem um grupo. Só um pouquinho, Renata, acho que seria legal. Bom, se bem que era a parte mais do encerramento, né? Porque eu sei que o Luiz Paulo, o Jader, o Rubens já fizeram algumas intervenções, mas é isso também, nós estamos aqui para escutar o que vocês acham da ideia, ou se vocês têm mais sugestões, se acha que não deve ser assim. É legal que você falou, Luiz Paulo, da questão de ter um mais um ali suspenso, porque esse coletivo aqui, né, 7, tem acontecido muito isso nas nossas reuniões. Então, a gente se engata ali, não, vamos fazer alguma coisa, e sempre tem um, sabe, que acaba puxando você para, olha, nós estamos testando, é um novo modelo, realmente, é difícil, nós estamos tentando entender o que nós queremos, efetivamente, e quanto ao resto, né, da própria comunidade, que cria uma expectativa que, de repente, não é essa que ali o nosso grupo trabalhou, né, acabou decidindo por apostar em um caminho, é um caminho de teste, e que não significa que na próxima reunião a gente não possa mudar, mas é justamente isso, seguir esse fluxo, o que a comunidade está apresentando. E aí acho que gostaríamos de ouvir um pouco mais vocês, né, o que vocês têm a dizer. O que eu acho, Valéria, é que a coisa começa a acontecer agora. A gente está bem no começo, né? Está bem, nossa, está embrionário, né? Então, assim, acho que à medida que forem vindo os materiais de cada cartel, cada um vai apresentando algo de relevante, algo de curioso. Não precisa ser nada de relevante. Olha, mas às vezes uma pergunta, o que pode sair no fundo seja uma pergunta e não uma resposta, né? Para que se compartilhe a pergunta, né? Para que se deixe um espaço para esse raciocínio. O material está aí, ele vai ser dito, ele está bem no começo, não tem muito o que formatar, né? Realmente, eu acho que o principal aí que está me vindo assim nessa escuta é exatamente a gente conseguir
segurar essa ânsia que se tem, ainda mais nesse acelerado que estamos nitidamente no mundo inteiro, né? De produzir algo, de postar algo, de ter algo, não tem que ter, pode ficar sem esse objeto A da vida, que tem que ter algo para, né? Mas eu acho que é por aí, gente, tá? É muito gostoso esse movimento, dá um sorriso nos lábios. Só de você ter falado da gente, já fechou uma noite já. Fala, Fernando. Adorei a citação do Rubem Alves, que é o meu querido e apaixonado. Aí eu falei, nossa, agora ficou lindo. Diga, Fernando. Pelo que eu estou entendendo, a produção que cada cartel acabar trazendo é que será utilizado nas publicações da revista. Essa revista será digital, única e exclusivamente, também será publicada de uma forma encadernada, e para além disso, acredito que haja a possibilidade de vocês 7 abrirem para, sei lá, para colaboradores que queiram fazer comentários ou algum, não sei, alguma crítica ao próprio documento que foi publicado em algum momento, para além do editorial. Eu acho que tudo é possível numa revista. Sim. A ideia é que a gente receba os materiais, mas não como demanda, né? Aquele cartel que fizer um registro, que tiver algum material e que queira compartilhar no editorial, aí assim vai ser feito. Aí eu não sei se nesse material que já vem de um cartel caberia alguma crítica. Aí eu acho que não, porque é um material, é uma produção daquele cartel. Acho que o próprio cartel precisa ficar com essa responsabilidade, né, da sua produção. Então, nesse tipo de material, não. E como a revista, a ideia não é que ela seja uma criação de pautas definidas, as pautas, elas virão do material dentro da comunidade, aí a gente pode pensar nessa questão da revisão, mas a gente não, de início, a gente não pensou em ter nenhum revisor, nenhuma pessoa desse tipo, para fazer essa função, porque a gente ainda de verdade não sabe o que vai ter. Então, isso não foi pensado, tá? Mas, respondendo a pergunta com relação ao cartel, eu acho que na parte do cartel a gente não precisaria. Se a revista, por exemplo, se tornasse apenas um registro dos documentos do cartel, uma revista anual, vamos pensar assim, porque o produto do cartel será ao final do ano, né? Para alguns, para outros no final do próximo ano. Então, seria uma revista anual com os registros de cada cartel e seria uma revista digital. Não pensamos aí em produzir nada encadernado de material, até porque aí já envolve custo, né? Aí já é uma outra demanda, aí a gente precisaria repensar, né, a ideia, mas a princípio é que ela fique digital, com esse período fake de 3 meses, que a gente já acha que não vai ser 3 meses, que a gente já vai tirar esse período de meses, que a gente não sabe quantos serão. E a partir daí, quando a gente tiver a ideia do que vai ser produzido, aí a gente pensa nessa questão da revisão, Fernando. Eu penso que enquanto a gente não tiver nenhum produto de cartel, não há porquê, por exemplo, acredito que deva haver alguns, desses 600 membros que somos, alguns que devam estar fazendo pesquisa, né, em universidades públicas ou particulares, que seja, e que possam publicar seus artigos, dentro da psicanálise, logicamente. Não tem por que a gente não pensar nesse aspecto. Sim. Vamos pensar. Tá? Já que e o que faria, o que alimentaria essa proposta de publicação a cada 3 meses, talvez, enquanto não saísse nada. Né? Não sei. É uma sugestão apenas. Tá bom. Tá? Priscila, diga. Só para complementar, acho que talvez a gente pensar no editorial quanto
uma comunidade de cartéis como um espaço vivo, um espaço que vai ganhar a sua forma, vai ganhar o seu corpo, o seu rumo e, quem sabe, com muita sorte, ganha algum sentido, né? Toda essa questão de se tornar uma revista de publicação de artigos, isso nunca foi uma intenção nossa, né? Eu acredito muito que qualquer pessoa que queira produzir um artigo, qualquer manifesto, é completamente livre para fazer isso e botar no grupo e discutirmos sobre isso e conversarmos sobre isso. E deixando as coisas fluírem, a gente vai descobrindo o que faz sentido entrar e como vai entrar, né, nessa comunicação que a gente está buscando fazer. Esse é um olhar, um recorte que faz sentido para a gente, mas talvez não faça sentido para outras pessoas. E aí, cada pessoa é livre para montar o seu grupo e fazer algo em conjunto que faça sentido para si e para as outras pessoas. E essa é a nossa ideia, e é o que a gente pensou em conjunto, é o que está fazendo sentido por enquanto, mas pode não fazer daqui a pouco, e está tudo bem para a gente. Antes, ela gostaria de falar, mas... Não, eu levantei sim, Cíntia, mas depois, no contexto, já falaram o que eu ia perguntar. Eu ia fazer uma colocação, mas já foi tratada, então não precisa mais. Obrigada. O que eu pensei inicialmente era só falar que o que o Luiz Paulo colocou, eu achei tão interessante que eu escutei e me lembrou disso. Como é importante encontrar as pessoas e ouvir, porque é isso, a gente só sabe da nossa mensagem quando a gente recebe algo do outro, e não para isso a gente ser um cínico, tipo, então eu falo qualquer coisa, se você entendeu errado, pelo contrário, porque a gente precisa do outro, e a nossa mensagem, ela não é tão fechada, tão pronta, assim, né? E aí ele falou, eu fiquei pensando, a gente veio aqui para apresentar o nada, a gente veio para presentificar, o que a gente veio apresentar? Nada, pessoal, boa noite, encerra a reunião. E o medo, gente, a gente vai gerar uma expectativa, sexta-noite, as pessoas, mas vamos lá, vamos meter a cara lá, vamos ver o que a gente arruma. E alguém pediu para a gente trazer bebida ainda, hein? Gente, para a gente para brindar isso tudo. Mas sabe uma coisa? A Heloísa trouxe, a Heloísa está bebendo a sabe, alguém comentou, acho que foi até o Daniel, antes dele sair, ele colocou aí furo. Então eu lembrei, o Rubens e os furos do Rubens, a gente podia ter um cantinho na revista, os furos, né, que são provocações para a gente trabalhar, pensar, discutir. Podia ter um cantinho que eu adoro pegar esses furos que vocês vão indicando, eu vou salvando, eu acho bacana. São provocativas. Eu acho que podia ter um cantinho de furos aí mesmo, né, para a gente pensar nisso. Bacana. Posso... Eu sei que o Fernando já saiu, mas é que o gancho do que eu ia falar, acho que vai muito do que o Fernando colocou ali. Pelo nosso entendimento, as nossas conversas e tal, é um editorial sobre o movimento da comunidade, e não necessariamente do que está acontecendo nos cartéis. Então a gente não precisa que um cartel já tenha algo pronto para a gente falar. De repente, a gente pesca o que a Cristina falou, tipo, a gente pesca alguma coisa que, no meio das 600 pessoas falando, é uma provocação, pode virar um assunto para a gente ali. Não precisa esperar produções e tudo, mas são todas bem-vindas. Olha, vocês já experimentaram pegar nas discussões que vocês travaram aí, que eu só li, então eu não participei de nada, eu só fui lendo. E fui printando essas telas e fui jogando num texto. Vocês já procuraram fazer isso e ler o todo? É bastante interessante, porque são tantas visões, são tantas considerações, que eu acho que isso já seria o que a Elisa acabou de falar. Sem esperar a produção de acordo com a BNT, sabe? É a produção livre, espontânea, que a gente está nessa orientação horizontal, né? Então vamos realmente pegar o que acontece no nosso dia a dia, porque dentro do que vocês falaram hoje, no dia todo, surgiram várias questões que, se vocês confrontarem-nas, elas estão sendo tratadas em 7 ou 8 cartéis ou grupo de estudos diferentes.
Então, já se está contemplando esse todo. Então, se você joga numa provocação aí essas questões, você já vai levantar outras que outros vão e contribuam para que a gente finalize isso tudo e construa um texto aí então, por exemplo, no dia tal, a questão foi essa, alguém tem recheio? Vem, coloca, completa, fechou. Então, são várias, eu não sei dizer qual palavra, vários pedaços, né, que a gente vai construindo dos saberes dos mais diversos cartéis e das mais diversas linhas que cada um está pesquisando. Eu acho que ficaria interessante fazer isso. Olha, você ficou sem saber definir os pedaços, então eu pensei numa colcha de retalho. São vários retalhos que a gente vai juntar e vai fazer uma colcha. Isso, um patchwork. Fica... mas eu acho que, você não acha que é uma coisa, Rubem, que se você colocar um texto, como eu te falei agora que eu fiz, que fui lendo, é uma aula. É uma baita aula, gente. Você lê tudo que foi produzido hoje, é aula. É uma coisa bacana. E você já experimentou jogar isso na inteligência artificial? Alguém fez outro isso. Texto muito legal, entendeu? Você fez isso já, né, Rubens? Eu li o que você postou. Foi você que fez, não foi? Você mandou um dia mandei uma... Isso, eu li, eu achei bem interessante também, porque ele fala, olha, os ânimos se acirraram, aí agora o pessoal tentou... Então, quer dizer, ele faz, inclusive, essa interpretação que me deixou assustada, né, da inteligência artificial, perceber o embate, que não foi muito gentil, inclusive, como a Cíntia falou, que eu preciso tomar cuidado também com isso, né, mas teve algumas não gentilezas por ali. Então, mas isso também faz parte, né? Porque quando nós estamos defendendo as nossas teses, algumas pessoas se incomodam com o contrário, né? O contraditório é agressivo a muitos. Então, eu acho que é bem interessante a gente fazer um apanhado desses textos todos e traduzindo isso aí num material, acho que é bem interessante. Agora, uma pergunta que eu queria fazer até a você, né? Por que você não joga esse texto que você já fez no grupo de cartão para a gente dar uma olhada no que você pescou ali, né, no grupo? Tá. Eu acho interessante você colocar vamos dizer, o resumo do dia que aconteceu. Aí você jogou lá, né? Mas isso não é uma obrigação. O dia que você tiver vontade, junta e joga lá no coisa. Coisas já que eu já venho salvando, outras eu só não fui deletando, porque eu vou deletando algumas coisas, porque senão meu celular não tem memória para tanto, né? Mas eu vou pegar e vou jogar por dias e vou ver, eu acho que fica legal. Depois eu jogo no grupo o que foi. Faz assim um tipo de uma, assim, um título. Você dá um título daquilo tudo que aconteceu naquele dia, entendeu? Se você não conseguir fazer, manda a inteligência artificial dar um título. Procurar a inteligência artificial, dar um título para aquilo que você salvou. Mando para você, Rubens. Então, você tem umas tiradas muito boas, você vai conseguir achar uns títulos interessantes. Gostei também daquele lá do ter mais um pendurado em cima da gente, gostei. Então, quer dizer, são várias opções que a gente vai ter, eu acho que vai ficar legal isso. Vamos ouvir o Jade. Jade. A gente está fazendo uma coisa que é bem pioneira, né? Me sinto assim um movimento da Tropicália, que começa a fazer uma coisa assim mais, né? Como fossem tantos movimentos sociais que tentaram fazer essa coisa sem a verticalidade. Eu acho isso uma proposta desafiadora, quando o Luiz coloca sobre essa nossa ansiedade, nessa perspectiva, eu tenho uma veia mais poética, eu gosto de escrever. E, inclusive, quando eu terminei de escrever, eu postei lá.
eu vi que o pessoal estava todo envolvido com caneca, com não sei o quê, nem passou. Mas, assim, é um lugar que, vocês vão um texto que eu escrevi, né? Falar e dizer ao mundo que existe, eu tenho vários textos sobre a palavra, porque é algo que me toca profundamente, a palavra, e aí é um lugar. O que eu me sinto? É como se estivesse chegando em casa, na minha casa, e poder falar alguma coisa. Olha, produzir isso aqui, gente. É um lugar, não necessariamente, às vezes meu filho me ouve, ele passa direto, vai para ali e tal. E isso também aconteceu, né? O Fred falou, não, meio seu texto, tal, vamos pôr. E aí retornou, falou. Então, eu acho que esse lugar que a gente tem aí, né, de poder expressar um pouco daquilo que a gente produz. E eu acho que é um papel assim, bem sutil vai ser de vocês, do editorial, de pincelar todo esse processo. Por que a gente tem formatado a ideia de revista, como ficou para o Fernando? Então, assim, eu vou publicar, eu estou pesquisando, eu estou fazendo, eu tenho que ter ali a ala de recado, a ala do artigo, a ala não sei o quê. E pelo que eu acho que tem que ficar claro isso, talvez deixar bem claro para os demais que não estão aqui, essa ideia que para mim fica clara agora, olha, é um editorial do movimento, né? Não é da revista. O que ficou na cabeça da maioria, inclusive da minha, por isso eu estava perguntando sobre isso, e eu acho que essa é uma coisa nova, é uma experiência daqueles que vão ver até onde a gente suporta isso, né, e dá conta de viver tão coisa tão diferente. É uma diferença muito grande sair desse lugar. Então, eu estou satisfeito aí com o trabalho, eu acho que essa construção vai ser muito interessante e parabéns a vocês aí pelo trabalho. Eu estou aqui tentando lembrar o nome de um escritor, poeta, que ele fala alguma coisa da palavra, alguma coisa não basta, a palavra não basta. Ai, eu não estou conseguindo lembrar, que era para citar isso daí que o Jader falou agora. Por mais que a gente fale, que a gente escreva, a gente nunca escreveu o editorial de revista, a gente sempre escreveu o editorial da comunidade Cartéis. Só que a palavra não dá conta, né? O nosso objeto é exatamente esse, é a palavra, ela não dá conta. Por mais que a gente tente explicar, falar que a reunião é às 19 horas e que o fuso fora é às 4 horas e que você explique isso, ainda assim vem uma mensagem falando que está 4 horas. A palavra ela não vai dar conta. E a gente vai precisar lidar com isso, né? Aqueles que têm bom humor vão lidar com bom humor, os que não tiverem bom humor vão ficar ranzinza, e aí cada um tem um manejo, né? A gente vai precisar se organizar quanto a isso, mas a gente que está aqui também, não adianta a gente colocar isso, eu ia até conversar com as meninas depois, mas também não adianta a gente explicar isso, Jader, no grupo do WhatsApp, tentar explicar isso, porque se a gente fala isso lá, 600 mensagens, e assim, causa um desconforto, eu acho que a gente antecipou com 2 semanas essa reunião aqui, para que a gente tentasse explicar que a gente não tem nada definido, a ideia é essa, né, que a gente está construindo com 1 mês e quase 2 meses de comunidade, um produto que a gente ainda não sabe qual vai ser, registrar o que de uma comunidade que a gente não sabe no que vai dar, né, então é mais ou menos isso. Então, não adianta a gente colocar lá, mas nós que estamos aqui, então, agora em 12, já entendemos, a princípio, que não vai ser um editorial de revista, que vai ser realmente para registrar o movimento da comunidade. E tudo que sair na comunidade vai ser em nome da comunidade. Por isso, não caberia o artigo tal. A gente discutiu muito se a gente ia pegar alguma coisa de cartel, porque aí vai aparecer um cartel, aí o outro também vai querer, aí o outro que não sair vai dar problema, aí o outro. Gente, ó, as nossas reuniões são assim, ó, a gente é cheio de tato, parece uma lula, o que a gente vai fazer aqui, a gente entra, sai, para tentar espelhar a questão da comunidade, de ser fiel a essa ideia, de não ter um nome, de não ter um lugar para a gente aparecer e registrar em meu nome, enfim, nessa tentativa aí de se espelhar mesmo. Fala, Priscila, depois a Cíntia, depois o Luiz. A Cíntia primeiro.
Sim, já vai. Eu vou aproveitar o momento para falar, acho que 3 coisas que eu gostaria de falar. Pegando, então, primeiro para lembrar o que a Priscila falou, que acho que é importante, talvez a gente falar, aproveitar até, né? Porque quem ficou até aqui é porque se interessa, para já fazer a primeira. Aí agora dá para poder falar mais abertamente, mais livremente. E acho que a nossa ideia é isso, é apresentar uma proposta de trabalho. Quem não concorde, e que não é, que assim, então a gente é dono. Não, essa é uma, e até isso talvez seja a riqueza da comunidade. Se outras pessoas se animarem, se interessarem de lançarem outras propostas, revista, a forma de registro ou outro movimento que seja, a gente fica muito feliz, inclusive, que então não é isso também, não se sintam até para que não crie uma coisa do tipo, eu tenho que entrar ali e ali, porque esse foi o primeiro, não. Pelo contrário, essa é uma proposta de trabalho e a gente convida, encoraja que todos façam, se cada um quiser individualmente registrar, se outros grupos quiserem se formar, essa é uma perspectiva. E que talvez é isso que é o que de mais rico eu fui pensando para enlaçar com isso que a Renata falou, que era a ideia, assim, um cartel, talvez esse é um registro importante também, que assim, que é o que eu penso, né, como eu entendo até agora os cartéis. Um cartel, ele é um dispositivo que ele funciona na forma de um dispositivo analítico em alguma medida. Como assim? Uma análise não é algo que tenha um modelo ou uma garantia, é algo que você vai construir no encontro com o seu analista. E é por isso que é único e singular. Então, não tem essa prescrição que garante. Precisa disposição de ir lá construir. E tem risco também. E um cartel é isso também. Um cartel, ele não é assim, juntei 3 pessoas e agora a gente faz um contrato e vai. Um cartel é uma responsabilidade com risco. Você começa, você não sabe se vai dar certo. Se você sair, você vai produzir efeitos. Aquele cartel vai se dissolver por sua responsabilidade, porque você saiu. Então, um cartel é algo disso, é a gente enlaçar esse movimento analítico com outras pessoas. Então, é com ética, é com respeito, é com responsabilidade. E aí é algo disso que a gente está tentando fazer também no nosso grupo, que daí não é um cartel, mas que também vai por isso, pela transferência, pelo cuidado, pela construção, pela aposta no que vai aparecer ali, pela ética do cuidado, também eu gosto dessa palavra que é mais do Ferenczi. E aí a outra coisa, só para concluir, que foi, gostei muito desse que o Jader colocou, que eu acho que é assim, a nossa ideia, o que a gente, para mim, o que eu gostaria de poder contar para vocês, é que assim, como é um trabalho horizontal na comunidade, a nossa ideia não é criar obrigação de trabalho. Eu acho que às vezes a gente fala demanda, e aí por causa de fica obrigação. Eu acho que é muito feio a gente pedir ou exigir trabalho de graça dos outros. Então, esperar que o outro faça. Acho que talvez às vezes a gente confunde quando vem essa ideia de coisas colaborativas, coletivas, sem um ganho econômico. O perigo é achar que, então, em vez de ser, o que eu posso construir aqui com essas pessoas? Ou seja, essas pessoas têm que fazer o que eu quero e me dar tudo o que eu quiser. E a gente cai nisso muito fácil em violências terríveis. E a ideia aqui não é que a gente está aqui nem para servir e nem a gente ficar cobrando ou pedindo. Então, não é produção de conteúdo, não é para ter um espaço de autopromoção. Eu vou vender o meu nome para 600 pessoas ou 1 milhão. Não. É o avesso, não é isso. Não é autopromoção, não é a tal da necessidade do pai, né, Cíntia, que o pessoal acaba falando, né? Aí tem a necessidade desse pai ali, né? Ou para pedir uma autorização ou para fazer alguma coisa para a gente, né? E de ficar cobrando o trabalho. E a gente meio que antecipou isso, que seria uma coisa assim, isso, o que vai ser? Aí a gente é editor é censor. Então, assim, não, a ideia não é... Porque aqui o nosso pagamento é outro, então também o ritmo de trabalho é outro. Não dá para querer cobrar e exigir que seja uma edição de revista, sendo que não é uma revista que a gente tem salário. Então, assim, não é isso. Até esse nome editorial, que ele é ambíguo, acho que eu pensei um pouco, porque era escrever e despessoalizar, que editorial geralmente você pensa pelo menos um grupo de pessoas. Então, nunca fica assim, só, às vezes fica, mas não é a revista do fulano, ou não, é no mínimo um grupo de pessoas que está trabalhando ali. Então, a ideia é, não vamos cobrar trabalho de ninguém, não vamos cobrar que as pessoas... Até porque isso, o compromisso do cartel era o quê? A gente trabalha 1 ano, no fim do ano tem a produção de quem quiser. Então, é isso. Aqui é o que vier, que for possível, não é obrigação, não é tem que... Não é eu vou me... Não, é pelo contrário. Vamos viver, vamos construir, estudar nos espaços. E aí, o que disso a gente pode extrair, depurar e talvez registrar? Então, um outro movimento, assim, e não vamos, gente, cobrar trabalho dos outros de graça, não se faz isso. Isso é terrível. Assim, então, não vamos cobrar nem dos outros, nem de ninguém.
nesse sentido. Fala, Priscila. E só para complementar também, eu estava pensando que a revista é uma edição 0, né? Deixando a edição 0. Então, foi por acaso que foi revista. Poderia ter sido qualquer outra coisa. Poderia ter sido um vídeo, poderia ter sido um texto ali no grupo, poderia ter sido uma foto, poderia ter sido qualquer tipo de registro. A gente registrou em PDF porque da pessoa, né? É meu, pronto, está aqui, posso guardar onde eu quiser, botar na minha pastinha. É isso. É a 0. Se vai ter a 1, a gente não sabe também, né? Então, é um editorial? Não sei. Eu acho que é um contra-editorial, talvez. Não sei. É um editorial contra-intuitivo, isso é. Pode ter certeza. Fala, Luiz. Então, bem-vindo às ideias, né? A gente vai comentando e acho que a coisa vai tomando uma certa forma, do jeito que ela tem que ser. Mas vieram 2 imagens aqui na cabeça, que é o quê? É um documentário, é a construção de um documentário em tempo real, sabe? Eu acho que é essa visão de documentário, né? Então, assim, você não tem como escrever a história se ela não acontecer. Não dá para escrever a história antes, sabe? A sensação que me vem é isso, é a gente estar construindo ponto a ponto. O pessoal, quando faz documentário, pega o documentário com um material que eles chamam de rolo A, e tem um famoso documentário, tem um famoso material do documentário que é o rolo B, né? O rolo B é tudo. A gente está fazendo o rolo B. A gente não quer fazer o rolo A. O rolo A todo mundo faz. Mas a riqueza do material fica, muitas vezes, no rolo B, né? Naquilo que ficou ali, e aí você garimpa e vai preenchendo esses lugares de documentário. E aí a outra coisa que me veio também é a imagem daquelas mândalas que os monges vão fazendo com areia, né? E que chegam ao final dela pronta e foi. Apaga tudo, joga fora, está entregue. Quem viu, viu. Quem não viu, passou. Faça a sua, né? Monte a sua, faça novamente, faça outra, faça diferente. Não vai conseguir fazer igual, né? Essas 2 coisas, assim, parece meio poético, né? Fica meio poético essa fala, assim, mas é isso que eu acho que está dando o alimento para quem quer fazer, né? Eu já tentei várias vezes, só que eu fico, nossa, está além da minha conta, não vou dar conta, eu já estou em muita coisa, né? A vontade é gigante, mas vamos participando, é o que dá para fazer. O que dá para fazer é uma fala, é uma escrita, é um registro, né? Mas, bom, é isso. Gostei. Eu acho que é isso. Fala, Jader. Não, é só para que eu vou atender agora. Então, assim, foi um prazer imenso, admiro muito a iniciativa de vocês. E amanhã eu vou receber aqui na minha casa todo o pessoal de BH e região. Então, assim, eu vou, 10 horas vai ser um café da manhã, a gente está ansioso aqui para poder, sabe, confraternizar. E, é claro, né, pão de queijo que não falta e a gente vai partilhar. Então, muito obrigado a vocês aí. Maravilha, Jade. Estarei lá, Jade. Feliz de conhecer. Bacana. Online. Parabéns. Vai ser muito bom. Muito. Um abraço, obrigada pela presença. Isso é que é legal, né? Esses registros, assim, esses encontros, na verdade, né? Eu acho que a comunidade, eu acho que ela precisa mais sair do grupo de WhatsApp e vir para a tela. Se a gente não pode se encontrar igual vão fazer amanhã em BH, eu acho que a hora que for, sábado passado, gente, olha, foi uma coisa tão simples, mas me deu uma alegria tão grande, que foi aquele link que jogaram lá. Eu entrei, eu falei assim, eu não vou participar da leitura do seminário, eu não vou acompanhar, porque sábado, para mim, não é dia disso, mas eu vou entrar para falar um oi, porque eu não conheço essas pessoas, e eu entrei, e eu falei oi. E foi assim, foi muito bacana, sabe? Você estreitar os laços com pessoas que você, às vezes, não tem oportunidade de trocar. Porque nem todo mundo está disponível ali no grupo para escrever uma mensagem, mas está ali. E, às vezes, se você, por exemplo, a Heloísa, eu nunca vi a Heloísa botar mensagem lá. Você já mandou mensagem lá, Heloísa? Eu não vi.
Já mandou? Eu curto bastante, sabe? Eu fico curtindo. E, A assim, mineira, ela fica quieto. Entendi. Ia ser tudo muito novo para mim, entrei recente, estou em alguns cartéis, mas, assim, ainda estou, né, me ambientando, é tudo muito novo. Aí Então, eu vou devagarinho ali. Olha que legal. Aí, se a gente abre um link, às vezes eu acho que a gente pode incentivar também a comunidade a fazer isso, né? Abrir mais links e promover encontros aleatórios que não seja do seu cartel, igual o Jader. Eu queria, gente, apresentar para vocês um artigo que eu escrevi aqui, eu queria discutir isso com vocês, eu quero trocar, estou fazendo uma pesquisa, quem puder me ajudar, encontra aqui comigo, horário tal. Acho que são muitas coisas que acontecem ali, cada um com o seu desejo, né? E às vezes a gente não tem espaço na comunidade. Eu acho que a gente precisa fazer mais disso ali no grupo e transformar esses encontros em encontros virtuais. Eu acho que isso é super válido. A gente vai aliviar um pouco dessa demanda que às vezes a gente tem, né, de produção e de querer que o outro faça, então eu vou tomar a iniciativa, eu vou lançar um link ali, eu vou chamar as pessoas para conversar e bancar, né? Se for alguém, se não for ninguém, bancar isso, né? Bancar, eu acho que é importante. Fala, Luiz, e depois Valéria. Eu acho que vem dessa comunidade de cartéis, mais do que cartéis, eu acho que a gente está conseguindo trazer um senso de comunidade novamente que estava perdido, né? Está todo mundo muito no individual, né? A gente percebe esse movimento gigante, ou melhor, eu diria essa falta de movimento gigante, né? Muito no individual. E acho que a gente está trazendo um senso de comunidade muito grande, né? De dar espaço para a palavra do outro, né? Sem importar o que é o significado que é, o que isso daí tem, qual é esse conteúdo que tem. Não tem que ter o conteúdo, né? Também não é o que fica no vazio, quando a palavra vem no vazio ela fica, né? Quando ela vem esvaziada, ela também fica no vazio, né? É um movimento da comunidade. A comunidade, ela se movimenta desse jeito mesmo. É um senso de comunidade que estava se perdendo. Você vê proporcionando encontros presenciais, cada um nos seus locais. A gente aqui em Campinas já conseguiu fazer, né? Final do ano, quem sabe a gente pode conseguir uma coisa híbrida, né? Quer dizer, transmitindo para algum lugar, como o Daniel já propôs, de tentar um espaço no IFISH, na Unicamp. E quem sabe alguns conseguem vir de outros lugares para cá e a gente conseguir fazer um grande encontro comunitário presencial, mas também transmitindo isso online, né? Quer dizer, um senso de comunidade, né? Uma rede social de fato, né? Perfeito essa questão da rede social, dá pano para manga isso. Fala, Valéria. Só pegando o gancho do que você colocou, tive uma iniciativa, sim, essa iniciativa só existe justamente porque algumas pessoas da comunidade toparam e nós não estamos lá na comunidade, embora seja boa parte da comunidade, né? Que é o grupo, como que é? Troca Interpares, entre pares, que o nome, né, que a gente deu ali, que é justamente esse espaço para, não é discutir teoria, não, é a gente trocar as experiências clínicas, os perrengues que tem, as questões que nos afligem a todos nós enquanto psicanalistas, e de uma forma, assim, leve, né, sem esse comprometimento daquela coisa mais pesada, porque realmente as pessoas sentem falta desses espaços, é uma coisa que realmente está muito individualista, né? E eu já acho que talvez, mas aí já é criar demanda, né? Talvez o editorial pudesse também ocupar esse espaço na comunidade, nessa comunidade maior, de propor, talvez com mais frequência, não sei. Eu estou criando demanda aqui, nem conversei com as colegas, mas está jogado aí. Ô, Valéria, Fala. essa fala que você tem desse lance de se ajudar, né? Uma vez eu escutei a Fernanda, acho que foi a Fernanda Samico, que falou disso em algum podcast que ela fez, em algum material que ela postou, falando sobre o tripé psicanalítico, né? Que a gente já conhece, e falando desse quarto pé, ela chamou de quarto pé,
que seria a troca entre pares, né? Que seria um quarto pé. Eu brinquei com ela e falei assim, eu acho que o tripé continua, até porque o banquinho fica mais estável com 3 pés, com 4 ele pode ficar bambo. Mas eu acho que essa fala entre pares, ela é o tampo, sabe? Quando você bota os 3 pezinhos, e aí você bota um tampo onde você pode sentar nele para poder conversar, né? Isso é muito válido. A gente não faz psicanálise sozinho. Não dá para fazer psicanálise sozinho. A gente só faz em grupo, só faz em comunidade, né? Agora mesmo a Cibele estava me mandando aqui de um grupo que eu já participava com ela, de casos clínicos, e eu tive que sair, né? Saí, foi aquele momento, agora eu estou voltando, né? E é isso, a gente é vivo. A água parada dá mosquito da dengue, né, gente? Não é legal. Isso. Sim, é tudo muito interessante, né? A gente ter... Boa noite, Rubem. A gente ter essa oportunidade de se encontrar mesmo. Foi muito legal a iniciativa. Eu acho que sustentar isso vai ser um presente para quem conseguir levar à frente, acho que todos os dias ali, né? Principalmente dentro do cartel. Eu falo com o pessoal do meu cartel, gente, eu sou apaixonada. Eu falo, mais um, fura isso aí, porque senão vai dar ruim. Que a gente já está, assim, surreal na identificação, a gente se adora, a gente troca mensagem quase todo dia. Tudo que surge lá na comunidade de link, a gente passa um para o outro lá dentro e aquilo surge mais, e o Luiz vai, traz mais coisa, e ali a gente vai, é muito. Hoje a gente já estava trocando lá. Então, assim, eu estou muito feliz, a experiência é incrível. Realmente, essa comunidade, ela é muito abundante, eu acho que essa é a palavra, né? Fala, Cris. Esse momento está gravado, né? Ficou gravado. Gravadinho, vai para o YouTube. Então, você sabe que fazer um compilado das colocações que alguns de vocês fizeram sobre a perspectiva da psicanálise, como o Luiz acabou de colocar, do tripé e o tampo, isso daí é um negócio que pegou muito bem, vai ficar legal. A gente pode sair um primeiro encontro, aí já sai uma coisa para compor essa nossa revista aí, a primeira revista, né? Porque desse primeiro bate-papo já saíram boas ideias e boas histórias. Eu acho que já dá para fazer um compilado. Quem tiver aí um tempo, a gente podia pensar em dividir em partes essa hora, né? 1h15, e cada um escuta um pedacinho e coloca o que pescou ali no meio de interessante. Alguém aqui falou de caniço e puçá, parece que era alguma coisa assim, né? Falou de pescaria, lembra que alguém colocou no grupo aí que a gente tem que pescar as coisas, né? Então é isso aí, a gente vai pescando e a gente olha que dá para sair algumas boas ideias já para compor o primeiro texto que pode ir para essa revista. É ou não é? É isso. Primeiro a gente vai subir lá, vamos fazer a download, eu não sei como é que é isso, essa gravação, mas a gente vai subir lá no canal, e aí a gente vai disponibilizar na comunidade, e vamos esperar o eco das pessoas, não vamos ter pressa, não, vamos esperar, vamos ver quem pode assistir, né, que às vezes eu fiz a gravação, ó que coisa interessante, foi uma reunião aleatória, que o professor Daniel colocou no grupo, eu gravei, a Cíntia viu a gravação, fez a proposta do editorial e a gente está aqui. Então, a gente só está aqui agora porque a Cíntia assistiu uma gravação. Então... Que conexão, hein? Não é? Aí eu acho que a gente pode esperar o fruto dessa reunião aqui, vamos esperar amadurecer nessa proposta que a gente está tentando levar aí, né? Vou precisar sair aqui, mas eu quero deixar um feliz Dia das Mulheres para vocês. Parabéns pelo editorial da Casa das 7 Mulheres, né? Então, aí, a Casa das 7 Mulheres, né? Desse editorial feminino lindo. Sim. Parabéns para vocês, tá? Parabéns pelo nada, né? É isso, nada. né? Assim, gente, por olha esse que presente, puro, né? É muito legal. bom.
Tá bom, um beijo grande para vocês, tá? Se a gente conta isso lá fora, ninguém entende. Ninguém entende. É um bando de louco. Ainda bem que a Vou gente aproveitar a carona, tá? Daí também. Tá bom, Tá bom, Tá, beijo, gente, beijo. vamos encerrar. Parabéns. Valeu. gente. Foi lindo. Beijo. Tchau, gente. Valeu todo Beijo. mundo. Bom Obrigada, dia, gente. Tchau, Fez. gente. Então tá Valeu. encerrando já, então boa noite Vamos para todos. encerrar, vamos encerrar. Vamos dar Valeu. tchau. Tchau. Tchau, Até tchau, gente. amanhã. Próxima reunião. Para quem eu encontrarei amanhã, até amanhã. Isso. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.